E vamos agora para falar a respeito do deputado federal Cláudio Cajado, que é relator da proposta do arcabouço fiscal, que apresentou o texto final hoje para votação. Quem está acompanhando tudo é a Catiúcia Sotomayor. Olá, Catiúcia, quais os destaques que você traz aí, essa apresentação formal hoje do relator, Catiúcia? Vamos lá, Marcelo. O parecer traz algumas mudanças à proposta do Executivo para o novo limite de gastos do governo federal. Foram incluídas no teto a capitalização de estatais, o piso da enfermagem e o Fundeb. Foram excluídos créditos extraordinários, despesas sazonais, como no caso da Justiça Eleitoral, despesas neutras do ponto de vista fiscal, como doações, no caso do Fundo da Amazônia, por exemplo, convênios, despesas com receitas próprias, como as de universidades federais, a de escolas militares, que têm pagamento de mensalidade, e também os precatórios com encontro de contas. O salário mínimo ficou de fora da regra também e não haverá punições em caso de descumprimento. Mesmo sem atingir a meta, será possível ao governo aplicar o aumento da inflação mais o aumento real. Já o Bolsa Família se mantém no limite geral de gastos. Ontem o relator havia dito que seria excluído do teto, mas não foi assim. Hoje, na coletiva, ele disse que não terá aumento acima da inflação se a meta fiscal for descumprida pelo governo. O relator disse também que o programa não está automaticamente excluído das sanções previstas no projeto do arcabouço fiscal e que será preciso aprovar uma lei complementar para que isso aconteça, com compensações para os aumentos de despesas com o programa. O texto determina também que o contingenciamento, que era facultativo, seja obrigatório em caso de descumprimento de meta, ou seja, haverá restrição. Não poderá ser adotada uma medida que implique no reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Se a proporção de despesas obrigatórias ultrapassar 95% das despesas primárias, vão ser acionados gatilhos. O relator falou que são em dois casos, tanto se a meta não for atingida, quanto se a meta for ultrapassada. Cláudio Cajado também disse ter feito questão de incluir parâmetros para a estabilização da dívida em relação ao PIB no texto, para garantir uma trajetória compatível. Vamos ouvir esse trecho. Primeira coisa que nós fizemos foi incorporar os parâmetros, né, da despesa ao texto. Então não vai ser mais na LDO como tinha sido no projeto original. E ele tem uma estabilização da dívida em relação ao PIB. Nós fizemos questão de incluir, não é, essa condição dentro do marco para que nós tenhamos, né, sempre essa trajetória compatível com a dívida PIB. Bem, segundo o parlamentar, o governo federal precisará então aumentar a arrecadação, e a expectativa é que precise crescer 120 milhões no ano que vem para poder atingir a meta. Eu volto com vocês. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco você retorna conosco. Vamos agora dar sequência nesse tema, porque o texto final da nova regra fiscal não estabelece criminalização do presidente da República, caso haja descumprimento da lei. Vamos conversar agora com o economista-chefe da Ativa Investimentos, o Héctor Sanches. Héctor, prazer tê-lo conosco aqui. Havia expectativa, inclusive Lira, na semana passada, garantiu que a Câmara, portanto, iria fazer essa atualização com a criminalização. Claro que isso pode mudar de qualquer forma ainda, porque o tema vai passar pelo plenário da Câmara e depois no Senado. Como é que o senhor avalia as linhas gerais agora com essa apresentação formal lá na Câmara por parte do relator? Prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. A gente precisa primeiro fazer uma avaliação na margem, né? Então, relativo ao texto que foi apresentado por Fernando Haddad e pelo Executivo como um todo, a peça, o substitutivo apresentado por Cláudio Cajado é melhor, né? Então, inclui alguns aspectos, alguns gatilhos que forçam aí a convergência das contas públicas, né? Então, assim, é marginalmente melhor. Isso não torna o novo arcabouço, o novo marco fiscal bom. É um texto que, no qual, na nossa avaliação, tem grande dificuldade de que estabilize a dívida, por assim dizer, né? Primeiramente, quando a gente fala no tocante ao próprio dispêndio de 2024, que contempla
um reajuste pelo teto, né, e foi previsto na lei isso, mas também quando deixa de versar a respeito da PEC de transição, né? Então, os 200 bilhões que foram incluídos no orçamento no ano passado, eles são, como diz no jargão popular, eles são dados de barato, né? Então, o reajuste que ocorre é em cima desse dispêndio já inflado. Então, isso tem essa perspectiva. Fora isso, nós temos um grande problema relacionado a precatórios que é completamente ignorado, né? Seja pelo texto do Cajado ou pelo texto de Fernando Haddad, né? Em 2027, a PEC dos precatórios rolou a dívida de precatórios para 2027, nós temos uma bomba que vai explodir na nossa mão e a gente precisa juntar dinheiro para honrar esse compromisso. Só lembrando, precatório já é um calote de Estado, né? E nós demos o calote do calote e há uma perspectiva de que haja o calote do calote do calote, né? Então, olha que maluquice que nós estamos vivendo nesse ambiente fiscal. Agora, conforme eu disse anteriormente, frente ao que estava apresentado, frente ao que foi apresentado, a peça do Cajado é melhor, traz uma perspectiva não tão ruim quanto o que estava anteriormente, a ponto de eu ter dificuldades de enxergar que o próprio PT possa apoiar esse texto dentro do Congresso Nacional. Algumas coisas devem sofrer resistência do próprio Partido dos Trabalhadores, que seria o interessado na aprovação do texto. Héctor, e agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Héctor, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Qual que é a leitura que você tem desse relatório que foi apresentado agora por Cláudio Cajado, da repercussão que ele terá no mercado? Você entende que o mercado vai aceitar bem essas alterações, que o mercado de alguma forma vai sentir falta da responsabilização criminal do presidente da República? Qual que é a avaliação que você faz nesse sentido? Obrigado pela pergunta, prazer falar contigo. Olha, nós temos, eu tenho que fazer uma distinção, né? Há um primeiro bom humor curto-prazista que está vivendo o mercado atualmente, produto de uma perspectiva positiva de arrecadação. Então parece que a conta de 2023 vai fechar, o judiciário ele tem dado alguns ganhos de causa à União em recursos divididos, e isso tem feito com que o mercado surfe um bom humor. Mas a peça orçamentária em si, ela custa a dar uma perspectiva positiva para o Brasil, né? Então, hoje eu vejo o mercado como positivo, mas no longo prazo isso não tende a ser estruturante. Não sei se respondi aí adequadamente a sua pergunta. Agora, eu queria que você falasse, Héctor, e fique agora a expectativa de mais mudanças também. Quer dizer, a gente sabe, como você bem disse, hoje, claro que a imprensa repercute que até não há um consenso dentro do próprio PT, com ameaças, inclusive, aí, em relação aos parlamentares que vão se posicionarem contra, eventualmente, aí, o arcabouço fiscal. Então, se não tem consenso no PT, como reunir aí uma base? Arthur Lira tem dito seguidamente que hoje o presidente Lula não tem uma base na Câmara. Sim, politicamente há esse conflito de interesse, né? Vamos colocar assim, é o jogo do stick e puxa, né? Toma lá, receba aqui e tudo mais. Vamos vender uma dificuldade para vender também aí uma facilidade, vamos colocar uma dificuldade para vender uma facilidade, mas o fato é que a peça, o substitutivo, o texto do jeito que está, é o que nós temos. Na contramão disso, nós ficaríamos com o teto de gastos que imporia uma severa realidade ao Brasil. Então, eu acho que vem muito mais no sentido de remover alguma coisa ou adicionar alguma benesse maior do que poder gerar efetivamente um entrave de não aprovação, vamos colocar dessa maneira. E vale ressaltar também que, ainda que esse projeto não tenha uma criminalização, vale ressaltar que o projeto contém uma descriminalização, né? O arcabouço que foi apresentado, o marco fiscal que foi apresentado
pelo ministro Haddad, ele altera o 9º parágrafo da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa sim possuía uma criminalização, só que ali é incluído que esse parágrafo não se aplica à União, ou seja, descriminalizando um eventual não cumprimento das regras fiscais expostas na Lei de Responsabilidade e esfacelando, consequentemente, o Brasil, ou pelo menos a institucionalidade do Brasil. No final das contas, a gente está falando de um Brasil voltando ao fiscal, às regras fiscais da década de 90, né? Então, não teremos mais teto de gastos. A LRF ela foi relativamente contornada em se aplicando uma peça, em se aprovando a peça no modo que está. A gente está falando de um ambiente fiscal dos anos 90, né, sem enforcement para cumprimento das regras. É claro que existem alguns gatilhos que foram muito bem adicionados pelo Cajado, mas a construção da credibilidade ela vai se dar de maneira muito mais vagarosa, porque não tem uma punição, né? Então você vai precisar que o Estado, de fato, confirme de maneira sistemática o seu comprometimento com as regras para que seja construída uma credibilidade. Se tivesse uma punição, ou pelo menos se mantivéssemos a punição da LRF, essa credibilidade se construiria de maneira instantânea, porque ninguém quer ser punido pelo descumprimento de uma regra com eventual abertura de impeachment e tudo mais. Ettore, rapidamente para a gente finalizar, você acompanhou conosco a questão da Petrobras. Como é que você avalia essa mudança que foi anunciada hoje há pouco e nós acompanhamos ao vivo? Deixa eu medir bem as palavras para não ser indelicado no colocar, né? Ou impreciso, vamos colocar dessa maneira. É uma medida que, no curtíssimo prazo, veio mais branda, né, do que se esperava. Na semana passada, no chamado pré-anúncio, falou-se em um montante de corte maior, no caso da gasolina. No caso do diesel, acabou excedendo um pouco e o GLP ficou abaixo. Mas institucionalmente, eu não vejo como positiva, né? Vamos pela ordem, né? Primeiro que foi feito um anúncio por parte do presidente da Petrobras, uma companhia de capital aberta, acompanhado de um ministro, né? Do acionista majoritário, né? Então, já há aí uma sinalização que não é das mais prudentes, né? Fora isso, não se cria uma regra, né? E quando não se tem uma regra, há uma discricionariedade. A gente não dá para aplicar uma previsibilidade ao que foi exposto hoje. Cria-se uma regra ampla que pode vir a produzir aí novos cortes e, consequentemente, uma redução na receita. Em casos adversos, a gente ainda não entendeu como é que a companhia vai reagir, né? Casos adversos, por exemplo, hoje alguns relatórios davam conta de que o barril do petróleo poderia voltar aos $100, né? Como é que a companhia vai reagir mediante a esse cenário internacional adverso? Então, restam muito mais dúvidas do que efetivamente soluções, né? E ao passo que a perspectiva de lucro da companhia, como o próprio Jean Paul Prats apresentou, ela se extingue. Ele fala em não praticar prejuízo, mas eu não consigo enxergar uma empresa exitosa do ponto de vista de rendimento. Ettore Sanches conversou conosco, economista. Obrigado pela sua participação aqui, viu, Ettore? Obrigado a vocês pelo convite. Forte abraço.